Olá, você que está aí de volta no meu canal, me acompanhando no curso Biologia Essencial, sou eu, Márcio Léo, e venho trazer mais uma aula hiper importante para você, com muita qualidade, a informação sempre precisa, ok? Hoje você vai aprender sobre as proteínas, vai ouvir falar sobre essas importantes biomoléculas, compreender quem elas são. Na verdade, você vai começar hoje, é um assunto grande, então eu dividi numa sequência de aulas para que você possa realmente assistir aí no seu tablet, no seu celular, ou mesmo no seu computador, mas num tempo curto, não tomar muito tempo. Isso é importante, receber informações em picos de produtividade, tudo bem? Vamos então começar falando dessas moléculas que são as proteínas, certo? O que são as proteínas? As proteínas são caracterizadas como polipeptídeos, tá? Polipeptídeos. Isso quer dizer que elas entram na classe das macromoléculas. São moléculas formadas por partezinhas menores que nós chamamos de monômeros. Sempre que a gente tiver uma unidade constituinte menor do que a molécula maior, ela vai ser chamada de monômero. E um polipeptídeo tem como monômero a molécula que a gente chama de quê? De aminoácido, tá? Ah, os aminoácidos lá da academia, né, profs? Lá na academia tem uma galera que é chegada em aminoácido e a gente sabe que muitas vezes eles nem são necessários para uma grande parcela daquelas pessoas que estão ali na academia fazendo uma atividadezinha física básica, não é? A suplementação sabe-se hoje em dia que ela realmente não é necessária para a maioria da parcela da população, basta que se coma realmente as proteínas, certo? Então vamos lá, vamos entender o que é o tal do aminoácido. Repare aqui o seguinte, já deixei pronto para a gente aqui o nosso carboninho, famoso carbono quiral lá da química, que você tanto estuda, né? Lá da química orgânica, com as suas 4 possibilidades de ligações, e aqui já começa a ter a estrutura geral. Olha só, numa das posições desse carbono, existe um nitrogênio ligado a 2 hidrogênios. Então, esse grupo que está aqui ligado, registrado em amarelo, é exatamente um grupo que a gente chama de quê? De amina, ok? Então, aqui nós temos uma amina. Então, no carbono quiral, tem um grupo ali que é a amina. Numa outra porção desse carbono, ó, C, dupla O, OH. Nessa outra porção, existe quem? O famoso ácido carboxílico. Legal. Então, olha só, essa moleculinha tem aí uma amina e um ácido, daí o nome aminoácido. Uma amina e um ácido carboxílico, certo? Então, todo aminoácido vai ter essa estrutura geral. Além disso, os aminoácidos têm aqui um hidrogênio, ok? Então, o aminoácido vai ter amina, ácido carboxílico e um hidrogênio. E os aminoácidos apresentam aqui um grupo que nós chamamos de radical. Essa porção, o radical, é a fração variável dos aminoácidos, certo? Observe o seguinte, aí na sua tela, nesse momento, vai aparecer uma imagem mostrando os diversos aminoácidos. Dá uma congeladinha, dá uma parada e identifica em cada um deles qual que seria o aminoácido, certo? Então eu vou dar uma projetada na imagem, tá aí a imagem para você. Identifique nessa imagem quais são os aminoácidos. Congela um pouquinho o vídeo, dá um pause. Beleza? E assim que puder, voltando comigo agora. Você conseguiu identificar os aminoácidos? Você conseguiu identificar onde está a amina, onde está o ácido? Se não, volta lá, tá? Mas, sobretudo, identifique o que é um radical. Esse radical é exatamente a fração que a gente chama de fração o quê? Variável do aminoácido. Essa fração pode ser simplesmente um hidrogênio, pode ser um CH3, pode ser um grupo que tem enxofre. Então, observe o seguinte, é o radical variável que vai caracterizar o nosso aminoácido. E vai ser hiper importante. Por quê? Porque as proteínas apresentam na sua composição geral carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. E a marca registrada das proteínas é exatamente o enxofre. Tá? O que diferencia aí basicamente a proteína de ácido nucleico na sua composição geral é a presença do enxofre nas proteínas, e esse enxofre está aqui num grupo de aminoácidos, tá? Como radical desse aminoácido. Então observe o seguinte, essa é a única fração variável que existe. Ah, quantos são esses aminoácidos? Na natureza, né, contando aí tudo que existe, são cerca de 300 tipos de aminoácidos. Uai, prof, mas eu aprendi que são só 20. 20 são os que entram na composição das proteínas de todos os seres vivos, certo? Então, obviamente,
Isso não vai ser perguntado para vocês quais são eles, né? Isso aí não tem sentido perguntar. Mas você tem que ter uma noção que nas proteínas existem realmente 20 tipos de aminoácidos, 20 variações para esse radical. E são eles que caracterizam inicialmente o aminoácido. Então preste atenção nisso aqui. O aminoácido é diferenciado um do outro, ou os aminoácidos são diferenciados a partir da fração variável, porque o resto se repete, certo? Nós então caracterizamos os aminoácidos de acordo com dois tipos, tá? Vão existir os aminoácidos que nós chamamos de naturais, ok? Os naturais são o quê? Os naturais são aqueles aminoácidos que a célula, que o organismo, que o ser é capaz de produzir, tá? Então, quando o corpo produz, nós chamamos de quê? De aminoácidos naturais, tá? O corpo é capaz de quê? De sintetizar. Então, o corpo sintetiza. O corpo naturalmente, naturalmente consegue esses aminoácidos, já que ele consegue produzir estes aminoácidos, tudo bem? Então, aminoácidos que nós somos capazes de produzir são chamados para a gente de aminoácidos naturais. Ah, prof, você tem que saber quais são eles? É óbvio que não. Você tem que saber que existem esses aminoácidos naturais, quando o seu corpo é capaz de produzir, assim como outros seres também fazem, tá? O que acontece é o seguinte, somente os seres autótrofos são capazes de produzir os 20 tipos de aminoácidos. Nós, como seres heterótrofos, não somos capazes de produzir, todos os tipos de aminoácidos. Então, nós temos que buscar alguns tipos de aminoácidos e eles vão ser chamados, então, de aminoácidos essenciais. Essenciais, exatamente porque o nosso corpo não é capaz de produzir. Então, o corpo, tá? O corpo não produz. Se o corpo não produz, é porque ele não é capaz de sintetizar, então ele tem que buscar isso em algum lugar. É o que acontece com o nosso organismo. Nós temos que buscar alguns aminoácidos em fontes de alimentos de natureza o quê? De natureza proteica. Tudo bem? Então, se você não é capaz de produzir algum aminoácido, ele é chamado de aminoácido essencial. Observe o seguinte, isso tem sido cobrado em provas e foi cobrado inclusive em edição passada do Enem aí. Tá? Exatamente como a população parou de comer carne em pagamento a uma promessa e lá eles tiveram que suplementar, tiveram que comer alguma coisa, substituindo exatamente a principal fonte de aminoácidos essenciais, que é o alimento de origem animal. Ah, prof, mas eu não como animal. Não tem problema, você tem que buscar um vegetal que também seja uma boa fonte de aminoácidos, sobretudo aminoácidos essenciais, certo? Então, olha só, quando nós buscamos um alimento proteico, nós não comemos a proteína que está lá como proteína para a gente. O que nós comemos a proteína, fazemos a digestão, a degradação dessa proteína como fonte de quê? Como fonte de aminoácidos essenciais para o nosso organismo. Então, nós queremos, exatamente por não produzirmos, nós queremos o quê? Os aminoácidos que são ali essenciais. Ah, eu tenho que decorar cada um deles? Óbvio que não. Você tem que saber que existem e que a desnutrição proteica é extremamente grave para o nosso corpo, exatamente porque faltam aí os aminoácidos essenciais e aí você não consegue funcionar, já que as proteínas são extremamente importantes para o nosso organismo. Correto? Tudo bem? Aula inicial, então, já sabe o que são aminoácidos, já sabe o que são aminoácidos naturais. Na próxima aula, então, você vai acompanhar exatamente como eles vão se ligando para formar as chamadas proteínas e a estrutura geral das proteínas, tá? Então não deixa de curtir, se você tiver curtido, tá? Dá um toque em quem você conhece, em quem você gosta, compartilha esse vídeo, dá uma impulsionada aí no canal, certinho? Forte abraço, até o próximo encontro, ó. Não deixa de me seguir nas redes sociais. Tchau, tchau!